E aí, pessoal, beleza? Eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, mas eu adoro aquele tipo de romance enemies to lovers ou de inimigos para amantes, sabe? Que é aquele tipo de livro em que os protagonistas começam se odiando e no fim eles acabam se apaixonando e ficando juntos. Um exemplo é o clássico Orgulho e Preconceito da Jane Austen, e também nos últimos anos um Enemies to Lovers que fez muito sucesso foi o Vermelho, Branco e Sangue Azul da Casey McQuiston, que teve depois a adaptação para Amazon Prime. O livro sobre o qual eu vou falar hoje é um Enemies to Lovers, e esse livro é o Imperfeitos da Christina Lauren, ou no original Unhoneymooners. Christina Lauren, na verdade, é um pseudônimo para essas duas escritoras aqui que escrevem livros juntas, que são a Christina Hobbs e a Lauren Billings. Esse livro já vendeu mais de 1 milhão de cópias ao redor do mundo e já teve seus direitos vendidos para o cinema. O livro, então, vai contar a história de Olive, que é a irmã gêmea da Amy, que está se casando. A Olive, obviamente, é a madrinha e ela tem uma longa lista de tarefas que ela tem que fazer, né, para ajudar ali com a organização do casamento, inclusive no dia do casamento. E uma das tarefas é verificar se a refeição do irmão do noivo foi separada corretamente, porque ele é um cara que não come em buffets. Então, né, a Olive tinha que olhar lá se estava tudo certo com a refeição dele. Porque ele basicamente é um chato que não come em buffets. E a Olive simplesmente odeia ele. Só que ela meio que odeia ele meio sem motivo, sabe? Ela meio que tem umas implicâncias com ele, mas na real ela não conhece ele muito bem. Ele, em alguns momentos que ela se encontrou com ele, meio que deu uma ignorada nela e ela simplesmente, né, não foi com a cara dele. E outra coisa que ela também tem que checar é o brinde que ele vai dar, né, que nesses casamentos assim, né, os padrinhos sempre tem que dar um mini discurso enquanto eles brindam aos noivos, e ela tem que meio checar se tá de acordo com as regras da noiva esse brinde. E a Olive, ela é alérgica a frutos do mar. Prestem atenção que essa informação vai ser bem importante mais adiante, tá? E outra informação muito importante, a Amy, que é a irmã gêmea da Olive, ela é muito sortuda e ganha vários sorteios, inclusive o casamento todo ela organizou com coisas que ela ganhou em sorteios. Isso é uma coisa que, né, meio forçada, tipo assim, ganhar vestido de madrinha em sorteio, ganhar buffet em sorteio é uma coisa meio forçada, meio estranha. Mas lembrando que isso aqui é uma romance novel, ou seja, né, é um romance de amor, então a gente sabe, né, que muitas vezes tem essas forçaçõezinhas de barra pra narrativa andar. E aí o que acontece na festa de casamento? Todo mundo passa mal com o buffet, onde foram servidos frutos do mar. E aí a Olive não comeu porque ela é alérgica, e o Ethan, que é o irmão do noivo, a gente viu antes, né, que ele não come em buffets, então ele também não passou mal. Então foram só eles dois que se safaram de passar mal com essa comida. E aí, como eles passaram mal, os noivos não podem ir numa lua de mel que eles ganharam. E aí, como eles também passaram mal, os noivos eles não podem ir na lua de mel pro Havaí. E como essa lua de mel foi ganha em um sorteio também, essa viagem é intransferível. Então o que eles fazem? Como a Olive é a irmã gêmea da Amy, ela vai na viagem usando o documento e o nome da Amy. E na reserva estava apenas o sobrenome do noivo. Então o Ethan vai no lugar porque ele, né, como o noivo era irmão dele, eles tinham o mesmo sobrenome. Então ele consegue ir, né, porque só tinha o sobrenome do irmão. E aí esses dois que se odeiam, eles acabam indo junto viajar numa lua de mel. Aí esses dois que se odiavam, né, acabam indo viajar junto numa viagem super romântica. Aí eles chegam, né, num super hiper mega resort lá no Havaí e tem aquela situação clássica que eles são obrigados a ficar no mesmo quarto. Não ficam na mesma cama, né, senão eu acho que o clichê de romance novel seria exagerado demais. E como a Olive tá se passando pela irmã dela, ela se vê em algumas situações meio desconfortáveis, como por exemplo, né, o staff ali, os empregados do hotel, chamarem ela pelo nome de Amy e convidarem ela e o marido dela para fazer algumas atividades juntos. E aí uma dessas atividades é uma massagem. Eles achavam que eram só os dois, né, cada um na sua maca lá recebendo massagem, mas não. Era a massagista dava uma aula de massagem pro parceiro aprender a massagear o seu outro parceiro. Então assim, né, a Olive teve que fazer uma massagem no Ethan e o Ethan teve que fazer uma massagem na Olive. E eles, em função disso, acabam se aproximando, acabam não se odiando mais tanto, se é que vocês me entendem, e eles fazem várias atividades juntos, umas assim que ajudam eles a se conhecerem melhor. Eles vão, por exemplo, num paintball, por exemplo, né? Tem várias atividades lá que eles fazem juntos. E outra coisa que eu não falei também é que a Olive, ela estava desempregada, mas ela tem um PhD aí na área de farmacologia, na área de biociências. E um pouco
pouco antes de embarcar para essa viagem, ela tinha recebido uma ligação de que algumas entrevistas que ela tinha feito tinham dado certo e que ela ia começar a trabalhar numa grande empresa na área farmacêutica. Só que aí, como ela já estava embarcando para essa viagem, ela fala, né, para a pessoa do outro lado da linha, olha, eu tô com um problema pessoal, eu quero começar daqui a alguns dias só, né? E a pessoa, né, diz tudo bem. Só que aí, o que acontece? Enquanto ela tá nesse hotel, ela encontra o chefão, que é basicamente o dono dessa super, hiper, mega empresa. E ele reconhece ela porque ela teria um cargo, assim, razoavelmente importante dentro da empresa. Ela seria, assim, meio que uma consultora especializada, né? Porque iria o pessoal das vendas vender para os médicos os produtos desse laboratório e ela meio que daria uma consultoria técnica para esses médicos. E aí, quando ela encontra esse chefão, assim, ele tá lá meio que comemorando os 30 anos de aniversário de casamento com a esposa dele. E aí a Olive, no desespero, né, ela não dá o nome da irmã, ela podia ter simplesmente dito que ela era a Amy, que era a irmã gêmea da Olive, mas ela não pensa nisso. E aí ela fala que, na verdade, foi ela que casou e apresenta o Ethan, e os dois acabam tendo que jantar com esse futuro chefe dela. E aí, depois que ela volta dessa viagem, ela e o Ethan, assim, já estão, né, super próximos, se é que vocês me entendem. Esse chefe meio que insiste para que o marido dela participe de atividades na empresa que eles têm, né, para os cônjuges de quem trabalha ali naquela empresa. E nessa altura, ela e o Ethan já estavam super se entendendo. Só que esse aqui, ele é um romance closed door, ou seja, né, ele não dá muitos detalhes das cenas de sexo que rolam, né? A gente sabe que os dois transaram enquanto ainda estavam lá no hotel, mas não dá muitos detalhes dessa transa. Inclusive, eu tenho que aprender mais sobre esses rótulos, né? Geralmente, quando tem, né, reviews desse tipo de romance, né, tem ali se é closed door ou open door, né, que daí quando dá mais detalhes e tal. Bom, aí ela não aguenta a pressão, assim, de ter que continuar alimentando essa mentira de que ela era casada com Ethan, e ela vai falar com o chefe dela e ela fala a verdade, né, que quando ela tava lá no hotel, ela mentiu pra ele. E aí o cara diz assim, né, ele agradece a honestidade dela por finalmente, né, realmente falar a verdade, mas que ele se sente muito ofendido porque quando eles estavam naquele jantar lá no hotel, ela ficou por horas mentindo pra ele. E aí ela perde esse emprego, que era um emprego dos sonhos pra ela, e vai, né, viver de bico trabalhando num restaurante da família dela. E aí nessa aproximação que ela acaba tendo com o Ethan, ela acaba descobrindo várias coisas sobre o cara, que é irmão dele, né, que casou com a irmã dela. Eu não vou dar detalhes de que problemas eram esses, porque daí sim eu acho que seria um spoiler, e também não vou dizer exatamente como termina, mas eu posso dizer pra vocês, né, que termina tudo bem, como toda romance novel termina, né, sempre um final feliz. É um livro super leve, bom assim pra esparecer mesmo. No entanto, eu não curti muito o fato de ele ser assim closed door, né, de não dar muitos detalhes da cena de sexo. Eu, quando leio esse tipo de livro, gente, eu quero ler putaria, vamos ser sinceros. Porém, uma coisa que eu gostei muito do livro é que ele é um romance saudável, sabe? Eu já falei isso aqui quando falei sobre outras romance novels, mas eu repito. Esse tipo de romance é muito apelativo, principalmente com meninas mais jovens. E eu acho importante, né, que a vida da protagonista não gire em torno do parceiro. Aqui ela tem uma profissão, ela tá buscando um trabalho, ela tá buscando, né, melhorar de vida, tá buscando um trabalho melhor. Tem um foco na vida dela, né? Ela tem uma vida além da vida do parceiro. Isso é muito diferente, né, dos romances Bianca e Sabrina que eu lia quando eu era mais nova. Sobre edição, essa aqui foi publicada pela Faro Editorial, tá? É uma edição muito bonita, cuja tradução foi de Carlos Slack, não sei se eu pronunciei direito. E eu achei uma edição muito bonita, né? Ele tem todas essas plantas tropicais desenhados. Entre os capítulos, né, a gente vai ter, ó, também essas plantas tropicais. Eu achei esse trabalho gráfico bem interessante. Em cada capítulo vai ter uma plantinha diferente. Ó, olha só. Bonito, né? A única coisa que eu não gostei é que essa edição aqui eu paguei super baratinha, acho que eu paguei 17, 18 reais, mas ela parece, né, tá com uma falhazinha que meio que tá soltando já aqui as folhas aqui da lombada, e olha que eu nem quebrei a lombada, né, que não é um livro tão grosso assim. Mas ainda assim é uma edição muito bonita, muito bem feita, um papel de qualidade. Então, gente, fica aí a dica, né, de uma romance novel levinha e comportada pra ler. Por hoje era isso, pessoal, um abraço e até a próxima!